Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquira na área, canal Alerta do Tempo. Obrigado pela presença, participação e inscrição. Pois bem, prognóstico aí para o inverno 2023, bem diferente de previsão do tempo, tá? Ou seja, estou falando aqui para alguns meses à frente. Então, isso são cenários, tá? Os cenários dos modelos de computador, que vocês sabem muito bem que eles podem errar, né? Eles têm essa probabilidade bem grande de erro. Mas o pessoal estava pedindo, estava cobrando aí a respeito do prognóstico para o inverno 2023 e saindo um pouquinho dos modelos, tem alguns fatores que realmente vão determinar aí o inverno. Vem comigo, vamos junto, vamos lá. Então, aqui a região 3.4, né, justamente do Pacífico ali, o Pacífico equatorial, né, a parte que define aí se vai desenvolver o El Ninho ou não, tá? É certo que a gente tem assim esse El Ninho, tá? Mas de fraca a moderada intensidade. E vocês podem perceber também que a temperatura aqui na presente data, dia 1º de junho de 2023, na região 3.4, né, Ninho 3.4 Index aqui, mais 0,645 graus Celsius. O que isso quer dizer? Vamos lá, guarda isso daí que eu vou entrar nesse detalhe. Eu vou usar essa imagem de novo, certo? Então, vamos lá. Então, vocês devem estar lembrados disso aqui também, né, do CPC da NOAA, né, que eles adoraram usar essa imagem aqui, né? Eles adoram usar essa imagem também, tá? Configurando um super El Ninho, não sei o que, sendo que eles só demonstravam até outubro, a grande maioria aqui, tá? E isso levando em conta somente o modelo CPC do NOAA aqui, tá? Eles não demonstravam o após, né? O após outubro, dando uma queda. Isso daqui, modelagem, né? Ou seja, dando 50% de chance do super El Ninho, 50% de chance de não. E já foi explicado aqui que as chances de um super El Ninho se desenvolver são bem escassas, tá? Eu vou deixar os links na descrição para você entender e também ao final deste vídeo. Mas vamos lá. Então, nós temos o Pacífico realmente e o Atlântico que vão proporcionar uma estação, o inverno, melhor dizendo, mais quente e úmido no Brasil. Estamos sob influência de um Pacífico mais aquecido, ainda sem o El Ninho, tá? Para quem não sabe, o El Ninho, para estar estabelecido, né, tem algumas condições, mas o básico aqui, né, que determina isso, né, porção central do Oceano Pacífico Equatorial, né, que já está com esse aquecimento de mais de 0,5 graus Celsius, mais de meio grau, como eu demonstrei no início do vídeo. Isso configura, vamos dizer assim, né, encontra-se como, vamos dizer assim, no limiar da anomalia do El Ninho, mas ainda não é ainda o El Ninho ali estabelecido, porque essa condição tem que persistir, tá? Tem inclusive que se intensificar, e tudo isso por 3 trimestres móveis consecutivos, ou 5 meses seguidos, tá? Como é determinado, aí sim determinado oficialmente o fenômeno, tá? Fora outras coisas aí, como a parte da interação oceânico-atmosférica, mas com a atmosfera. Mas o El Ninho pode começar a influenciar aí o tempo no Brasil no inverno? Pode, tá? Mas isso também em conjunto aí com o Atlântico mais aquecido.
Então, esses efeitos desse aquecimento no Brasil podem ser sentidos, sim, a depender aí de alguns fatores, lá pelo terceiro mês, dependendo da intensidade, e o fenômeno El Niño vai influenciar, sim, é óbvio, o tempo aqui no Brasil, diferente de clima, tá? Muitos estão colocando clima, clima justamente na definição básica, é a síntese do tempo no período de 30 a 35 anos. Então, talvez aí lá no finalzinho de agosto, início de setembro. Os efeitos do El Niño são bem conhecidos, né? Aumenta a frequência de chuvas sobre a região centro-sul do país, com mais reflexo na região sul, quando as chuvas tendem a continuar e aumentar. Eu já falei isso aqui, independente de estar caracterizado, por exemplo, se formou o El Niño, não se formou, mas mesmo que não se forme, mesmo Pacífico, nessa região, estando mais aquecido, para vocês entenderem, isso influencia na maior precipitação na região sul do país. O Sudeste, tá, com relação maior aí com as temperaturas, padrão um pouco mais quente, mas para as demais regiões, durante a estação, como se trata no período seco, né, o inverno, ainda não há muita relação de impacto. No geral, o El Niño provocando aí o aumento das chuvas na região sul, aumento das temperaturas no Sudeste, isso no inverno, falando do período seco, tá? Período quente, sendo registrado também nas demais regiões. Tá? Agora, os efeitos são os mesmos sobre a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, e a correlação com a precipitação também aparece, né, trazendo esse cenário de acumulados muito abaixo aí. Né. Quando a gente pega o Atlântico Sul, né, o que acontece? Né? Um fator que vai influenciar também os meses de inverno no Brasil, porque elas estão mais aquecidas, essas águas, em toda a sua extensão, e acabam funcionando como uma fonte de umidade extra, né, para toda a parte, principalmente costeira. Então, a previsão dessa anomalia de temperatura da superfície do mar para todo o globo terrestre, né, o Atlântico Sul, o Pacífico Equatorial se encontrando bastante aquecidos. Então, como a circulação de leste aumenta nessa época do ano, isso é normal, devido à aproximação da ASAS, né, a ASAS é a alta subtropical do Atlântico Sul, o leste do Nordeste pode receber chuvas acima da média ao longo do inverno. O litoral norte do Brasil, mesmo com a redução da precipitação que ocorre nessa época do ano, essa fonte de umidade extra pode proporcionar aí eventos de chuvas mais persistentes. E no sul, essas águas mais aquecidas potencializam os sistemas de precipitação, principalmente com a entrada, né, o ingresso dessas frentes frias, né, os sistemas transientes que saem da Antártica. Por isso que eu digo que depende de vários fatores, né? Depende da oscilação antártica, vai depender da MJO, que é muito comentado aqui como sempre. Então, depende de outros fatores também. Tá? Mas isso aumenta o potencial de chuvas, principalmente nas áreas do leste. Então, em resumo, o Atlântico Sul mais aquecido aumenta a probabilidade de chuva para o leste do Brasil, do país, e região sul no inverno. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, eu vou comentar mais à frente quando abrir outra imagem, tá? Que podem correlacionar, então vai ter altos acumulados no inverno, calma, né? Calma aí. Porque, por exemplo, no Sudeste, caso esses sistemas de precipitação conseguirem se formar ou atuar na região, há possibilidade de chuvas persistentes, né? Aí pega mais ali São Paulo, Minas Gerais, mas Minas Gerais, quando fala de Minas Gerais, principalmente a parte do sul de Minas e o Rio de Janeiro. Agora, o modelo europeu, o SMWF, de junho até agosto, que está na sua tela aí, nesse trimestre, né, a gente pode adiantar alguns cenários, não quer dizer que isso vá ocorrer. Tá? Novamente, sempre o canal aqui zelando pela responsabilidade, pela credibilidade, a informação de ponta
estamos trabalhando com modelagem, prognóstico, então tem alguns meses à frente e a atmosfera é altamente dinâmica, ela não é aquela coisa parada, para vocês entenderem. Essa anomalia de precipitação de temperatura, né, estão até coerentes com o que se espera nas influências tanto do Pacífico Equatorial quanto do Atlântico Sul. Então dá o inverno de 23, sendo mais quente em todas as regiões e muito úmido na sul e no leste do Nordeste, com possibilidade de chuvas também em parte do Sudeste. Então as anomalias de precipitação, né, junho, julho e agosto, mostram sim volumes acima da média, como vocês podem perceber. Eu sempre alerto aqui que essa média citada é uma média criada pelos seres humanos. Tá? O planeta não entende essa média, né? Ah, está acima da média, está abaixo da média. Então quem criou isso foram os humanos através de metodologias. Tá? Então se ficar chamado abaixo da média, acima da média, falar o que está anormal. Não, é o princípio da anormalidade dentro da normalidade. Tá? Isso pegando ali o centro-sul do país. Tá? Mas vai ser mais intenso no sul? Sim. A probabilidade, a possibilidade de chuvas mais intensas no sul, sim. O interessante é notar que possibilidade de chuvas até acima da média também no Sudeste, em parte, né? Parte do Sudeste. A gente tem que ter cuidado na hora de falar desses dados, porque como a média pluviométrica é muito baixa para essa época do ano, é normal, qualquer evento de chuva pode atingir ou até mesmo passar o esperado para o trimestre. Tá? Então, falar assim, é uma condição extremamente chuvosa, né? Então tem que tomar cuidado aí com esses dados, para depois falar, foi evento extremo, não sei o quê, sem citar os fenômenos que estão por detrás disso daí, começam a falar essas bobagens pela boca fora. Então, em relação às temperaturas, o modelo aponta para a possibilidade de temperaturas também um pouco acima da média em algumas partes do país. Isso realmente acontece, né? Mesmo que a correlação de temperatura esteja mais associada ao sudeste, nos casos aí quando ocorre o El Niño ou o Laninha. Mas isso não tem nada demais. O que acontece? Como os sistemas de precipitação atuam por mais tempo no sul, ou não conseguem avançar para o restante do país, a incursão de massas de ar frio fica prejudicada. Então, há uma maior atuação dos ventos de norte. Esses ventos de norte acabam por transportar o ar mais quente do centro-norte para o centro-sul do país, proporciona dias mais quentes que o normal, né? Principalmente ali no período da tarde. Então, para fechar aí, a gente está correndo aí justamente para ter o El Niño? Sim. Então, o inverno de 2023 vai ser um pouquinho mais quente em todas as regiões. Isso é o prognóstico, não é a previsão do tempo, né? A previsão do tempo é para amanhã, 3, 4, 5, 6, 7 dias aí, né? 10 dias. Estou falando aqui de 2, 3 meses à frente. Tá? Vai ser mais úmido. Isso é que o modelo europeu indica, isso converge com com outras modelagens, outros institutos também, e vai ser mais úmido na região sul e no leste do Nordeste, tá? Com possibilidade de chuvas também em grande parte do Sudeste, sul de Minas aí também, tá na rota, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas novamente, antes de encerrar, isso é um prognóstico, né? É um prognóstico e o pessoal gosta muito desses prognósticos, perdão. Então a gente tem que ter cautela com isso, porque isso é justamente, né, a possibilidade que os modelos estão dando para daqui a 30, 60 e 90 dias. Então é muito longo, né? Tem muita coisa para ocorrer que a gente ainda não sabe, né, como é que vai se comportar essas variáveis aí atmosféricas, tá? Para colocar, vai acontecer isso. Não, por isso que eu coloco o termo correto aqui ao lado, aqui acima, prognóstico para o inverno, certo? E você não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais aqui do YouTube.
com muita qualidade, responsabilidade, veracidade, tá? E também não deixe de conferir, se você não conferiu, a minha análise a respeito do Super El Niño, que está todo mundo falando aí, e também a análise do meu amigo, grande doutor Luiz Carlos Baldissero Molion. Os dois links já estão na descrição e ao final deste. Tamo junto, muito obrigado.